aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao Daniel About Tech Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil. E hoje eu vou te ensinar a como transferir um Apple Watch de um iPhone para o outro. Então, digamos que você tem um iPhone, ele está aparelhado com o seu Apple Watch, normal, tudo funcionando direitinho, mas você comprou um iPhone novo. Como é que você transfere esse Apple Watch do iPhone antigo para o novo? Ou até, caso você tenha comprado um Apple Watch usado, seminovo, de alguma outra pessoa, né? E você quer aprender exatamente isso. Como é que eu transfiro, como é que eu desemparelho do iPhone antigo, do iPhone da outra pessoa, e eu configuro no meu iPhone. Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente isso e o processo é extremamente simples. Vamos lá. Mas antes de a gente começar, eu queria pedir para você dar uma olhadinha no meu Instagram, no @DanielAboutTech. Galera, eu produzo muito conteúdo todos os dias aqui no Insta, principalmente nos stories, sobre mundo Apple, tecnologia e, claro, eu mostro muito do meu dia a dia, dos meus bastidores. Galera, tem muito conteúdo super exclusivo que eu só trago aqui no Instagram e não aparece no YouTube. Então, dá uma olhadinha aqui no @DanielAboutTech no Insta, me segue e me dá essa moral. Bom, galera, deixa eu te explicar logo de cara qual é a maneira correta de fazer esse processo, tá? É o seguinte, a melhor maneira de você fazer é simplesmente você pegar o iPhone antigo, ou seja, o iPhone que ainda está conectado, né, que ainda está emparelhado com o Apple Watch, e você fazer o início do processo direto dele, tá? Você pode falar, tá, Daniel, mas eu não tenho acesso ao iPhone antigo. Ou sei lá, digamos que eu já vendi esse iPhone antigo, ou eu comprei de outra pessoa o Apple Watch, né, e eu não tenho o iPhone da pessoa. Tá, dá pra resolver, mas eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Vamos começar mostrando da forma mais certa mesmo, que é você ter ainda em mãos, né, acesso ao iPhone que está emparelhado com o Apple Watch. O que você vai fazer? Você vai simplesmente abrir o aplicativo Watch, o aplicativo aqui do seu Apple Watch, você vai descer um pouquinho até geral, e depois lá embaixo, até lá embaixo, você vai tocar em redefinir. E aí, apagar conteúdo e ajustes do Apple Watch. Pode tocar em cima, pode tocar em apagar todo o conteúdo e ajuste, pode tocar, né, em apagar todo o conteúdo e ajustes novamente. Não se preocupa, galera, a gente vai sim apagar, a gente vai resetar o Apple Watch, mas não tem problema, porque todas essas informações e dados a gente vai recuperar lá na frente, beleza? Então não se preocupa. E é por isso, galera, que eu gosto e eu recomendo fazer dessa forma, direto aqui do iPhone que está emparelhado com o iPhone. Por quê? Porque, galera, a gente vai precisar do ID Apple, a gente vai precisar da senha do ID Apple que está configurado no Apple Watch, senão a gente não consegue fazer essa transferência, beleza? Então, a melhor maneira é a gente simplesmente chegar aqui, digitar a senha do ID Apple direto do iPhone, porque aí a gente vai liberar o Apple Watch. Ele vai ficar zerado e sem vínculo nenhum com nenhum ID Apple, vai ficar limpo, livre, para a gente poder configurar ele com o outro iPhone depois, entendeu? Então é importantíssimo que a gente faça o processo dessa forma. Aí você vai falar, tá, Daniel, mas eu não tenho acesso ao iPhone aqui, ao iPhone antigo de jeito nenhum. Tá, então qual é a alternativa? A gente vai ter que fazer direto do Apple Watch, né? Então a gente vai chegar aqui, vai apertar aqui a nossa Digital Crown, vai nos ajustes, né, do Apple Watch, vai descer um pouquinho, vai em geral, mesma coisa, tá? Desce lá embaixo e aí vai em redefinir. E aí apagar todo o conteúdo e ajustes. E aí aqui embaixo a gente já vai estar na opção apagar tudo. Só que por que eu não recomendo fazer dessa forma? Porque vai pedir as informações do ID Apple de todo jeito. Então, quando a gente apagar tudo, o Apple Watch aparentemente apagou, zerou tudo bonitinho. Mas quando você for configurar ele no iPhone novo, ele vai estar travado. Ele vai estar com bloqueio de ativação e ele vai pedir o ID Apple. Então, galera, resumindo, para fazer esse processo, você necessariamente vai precisar do ID Apple que está configurado no Apple Watch, senão você não resolve. Então, se você estiver comprando um Apple Watch usado ou seminovo de outra pessoa, você vai precisar do ID Apple dessa pessoa. Por isso que o ideal é que você faça esse processo com essa pessoa, ela vai desemparelhar, né, o Apple Watch aqui direto do iPhone dela e vai te entregar o Apple Watch livre para que você possa emparelhar com o iPhone novo. Beleza? Então não posso ser mais claro do que isso, você vai precisar sim do ID Apple, senão não consegue, tá? Então, como é a maneira que eu recomendo, do iPhone que está configurado com o Apple Watch, vamos colocar aqui a senha do ID Apple para a gente zerar esse aparelho e deixar ele livre para a gente. Vamos lá, pode digitar aqui. E aí é só tocar em apagar.
tá? Então você vai apagar e aí ele vai fazer o processo automaticamente. Ele tanto vai zerar o Apple Watch, né, resetar o Apple Watch, como ele vai também desemparelhar o Apple Watch. Você tá vendo que eu não tô fazendo nada, tá fazendo tudo sozinho e é só aguardar, ficar nessa tela mesmo alguns segundos, não se preocupa, é só esperar um pouco. E então, como você tá vendo, a gente já vai ver a tela aqui desemparelhando o Apple Watch, né? Então, como eu falei, esse é o processo. Ele vai desemparelhar, né? Então ele não vai ter mais vínculo com esse iPhone aqui. E depois ele vai limpar tudo, zerar o Apple Watch e também remover qualquer tipo de bloqueio, deixando realmente o Apple Watch limpo. Caso ele peça mais alguma verificação do ID Apple ou algo do tipo, não tem problema, é só tocar em ajustes e aí você pode precisar colocar a senha do seu ID Apple mais uma vez. Feito isso, é só tocar em entrar, tá? E aí ele vai se logar mais uma vez aqui. Nem sempre isso vai pedir, tá, galera? Às vezes sim, outras vezes não. E então, como você tá vendo, a gente já tem aqui no aplicativo Watch, né, a confirmação de que já está desemparelhado, zerado. A gente tem essa tela aqui dizendo: olá, caso possua um Apple Watch, pode emparelhar. Ou seja, não tem mais nenhum Apple Watch vinculado a esse iPhone. E aqui no nosso Apple Watch a gente já tem, né, a maçãzinha da Apple, né, significando que o Apple Watch já está sendo reiniciado e já está finalizando o processo aqui também. A gente não precisa mais do iPhone antigo. Tá tudo pronto, a gente pode colocar ele de lado. Agora é só esperar aqui alguns segundos, né, o Apple Watch finalizar aqui o processo de reinicialização. E aí a gente já vai poder sincronizar com o iPhone novo. E aí, simples assim, a gente já tem aqui a nossa tela inicial, a tela que está falando para você aproximar o iPhone do Apple Watch para poder sincronizar. Então, como eu falei, ele está prontinho, como se tivesse novo em folha, aberto da caixa agora mesmo. E aí o que você precisa fazer é, caso você não esteja vendo aquela tela inicial, né, que é aquele que abre aquela janelinha aqui, simplesmente pega, bloqueia aqui o seu iPhone e aí desbloqueia de novo, deixa próximo e, como você está vendo, já vai aparecer aqui a informação para a gente emparelhar. Pode tocar em continuar e aí a gente já vai continuar o processo. Vamos melhorar aqui a disposição, beleza? Para a gente poder ver melhor. Como você está vendo aqui, configure o Apple Watch, configurar para mim. Eu vou fazer com você o processo, é a configuração padrão agora, tá, galera, de Apple Watch. Você vai ler o visor do Apple Watch, agora aqui, ó, só ler o visor. Espera uns segundos, seu Apple Watch está emparelhado. Vou fazer com vocês aqui o processo rapidão, tá? A gente tem a opção aqui de restaurar, backup ou configurar como novo Apple Watch. Eu sempre configuro como novo Apple Watch porque todas as informações do meu Apple Watch já estão na nuvem, já estão no iCloud e aí, mesmo configurando como novo, vai puxar tudo. Então você nem precisa se preocupar com isso, tá? Mas se você quiser, você pode restaurar de algum backup caso você tenha. Então, configurar como novo Apple Watch. Esquerdo, pulso, né, a preferência de braço. Vamos seguir em frente aqui. Conectando o seu Apple Watch, isso pode levar alguns minutos. A gente vai ter um processozinho aqui de conexão e ativação do Apple Watch, que vai levar aí no máximo uns 2 minutinhos. Vamos aguardar. Agora a gente tem aqui termos e condições, aceitar. A gente tem aqui o momento de iniciar a sessão, né? Justamente porque, como a gente está pareando com o iPhone, o Apple Watch automaticamente vai estar vinculado ao mesmo ID Apple, a sua mesma conta do iPhone. Por isso que eu falei que ele vai puxar todas as informações, né? Então, nem precisa se preocupar quanto a isso. Deixa eu iniciar aqui. Agora ele vai pedir código do Apple Watch. Eu não vou colocar só pra gente ganhar tempo, mas eu super recomendo que você coloque, né, o código, tá? Pra proteger o seu Apple Watch, tá? Então, não adicionar, não usar. Vamos aguardar um pouquinho, o tamanho do texto e tudo mais, vamos confirmar com o tamanho padrão, ajustes compartilhados, né? Então vai estar tudo compartilhado entre os dois aparelhos aqui, ok. Saúde, fitness, beleza, continuar. Notificações de saúde, continuar. Pergunta se eu tomo algum desses medicamentos, não, continuar. Caso você tome, é importante marcar ali, né? Segurança, continuar. Configuração do celular, tá? Caso você queira configurar com a sua operadora, eu também não vou configurar nesse momento. O botão de ação, caso seja um Apple Watch Ultra ou Ultra 2, você pode configurar aqui esse botão extra, né, que esses Apple Watch têm. Vamos continuar. Mesma coisa de profundidade também, função exclusiva desses aparelhos.
continuar. E agora, como você está vendo, já está no finalzinho da sincronização entre os dois aparelhos. No caso, o Apple Watch agora está baixando algumas informaçõezinhas e já está quase pronto para a gente usar. Você não precisa mais ver nada disso, pode sair aqui dessa tela, já está tudo pronto. E agora é só esperar. Como você está vendo aqui, a gente tem essa rodinha aqui, né, que está girando aqui no nosso Apple Watch. Isso é coisa de poucos minutos, finaliza. Às vezes alguns segundos até. E então, tudo pronto, galera. Como vocês estão vendo aqui, o Apple Watch já está na tela Olá, né? Iniciar, a gente pode iniciar e aí tá tudo pronto. Aqui a gente tem uma tela para aprender a usar o Apple Watch, os botões e tudo mais. Mas como você está vendo aqui, é tudo bem tranquilo. E você está vendo inclusive que meu mostrador aqui, ele puxou as informações do iCloud, né, como eu falei, mesmo eu não puxando um backup. Como você está vendo aqui, a gente tem aqui toda essa tela customizada, que é uma tela que eu fiz, né? Não é uma tela padrão do Apple Watch. Ou seja, mesmo sem backup, ele puxa tudo, o Apple Watch está prontinho com todas as minhas informações e, claro, emparelhado com o meu iPhone novo, com o iPhone que eu queria emparelhar. A gente removeu do antigo e transferiu para o novo. E deixa eu te mostrar aqui, se a gente for aqui no aplicativo Watch, você vai ver aqui, ó, conheça o Apple Watch, a gente vai dar OK, e tá vendo que ele tá o Apple Watch Daniel, aquela mesma tela que a gente viu aqui, emparelhado, configurado, tudo certinho. Então, é literalmente isso. É assim que você transfere o seu Apple Watch de um iPhone antigo para um iPhone novo. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo do Daniel About Tech Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil. Te vejo na próxima. Tchau, tchau.